Olá, eu sou Rafael Rodrigues e através do estudo do Vem e Segue-me esta semana, podemos aprender como encontrar ânimo através do Evangelho de Jesus Cristo. Esta semana, dos dias 7 a 13 de dezembro, temos como designação Moroni, capítulos 7 a 9. E o tema é Possa Cristo animar-te. Aqui nós vamos ter as palavras de Mormon ao seu filho Moroni, através de um discurso que ele deu aos membros da igreja e de duas cartas direcionadas a Moroni. Essas palavras trazem muitos ensinamentos a respeito da fé, esperança e caridade. Bem, Moroni começa a falar sobre como seu pai o instruiu e quão importantes são essas palavras dele e traz a íntegra do discurso e depois essas duas cartas. A gente começa entendendo que Mormon faz questão de mostrar para nós a importância de aprender a julgar as situações. Para isso, nós temos um recurso maravilhoso, que é a luz de Cristo. A luz de Cristo é concedida a todas as pessoas, justamente para isso, para diferenciar o que é bom daquilo que é ruim. Todos nós que tivemos a oportunidade de ser ensinados pelos missionários da igreja, tivemos que usar essa luz de Cristo em algum momento. Porque um convite fundamental que os missionários fazem é para que a gente possa aprender por nós mesmos, ler o livro de Mormon, adquirir um testemunho próprio, entendendo que isso vem de Deus para a gente. Mas certamente que a primeira impressão que a gente tem ao visitar a igreja, ou ao ler as escrituras, ou a receber essas mensagens, precisa ser julgada se aquilo é bom ou é ruim. E esses sentimentos, esses pensamentos, essas impressões vêm a nós por meio da luz de Cristo. Aqui no capítulo 7, versículos 14, começa no 14, diz: Portanto, tende cuidado, meus amados irmãos, a fim de que não julgueis ser de Deus o que é mal, ou ser do diabo o que é bom e de Deus. Pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos suplico, irmãos, que procureis diligentemente, na luz de Cristo, diferenciar o bem do mal. E se vos apegardes a tudo que é bom, e não o condenardes, certamente sereis filhos de Cristo. Então, quando nós recebemos a mensagem, aqueles que recebem a mensagem do Evangelho, não devem simplesmente descartar. Por quê? Porque isso é de Deus. Então a gente não pode considerar ser mal o que vem de Deus. E se nós nos apegarmos a isso, diferenciando por meio da luz de Cristo, certamente vamos fazer os convênios, né? As pessoas fazem os convênios por isso, porque vão se tornar filhos de Cristo por meio dessa diferença que é encontrada entre o bem e o mal, com essa capacidade que o Senhor nos dá de julgar. Bem, então agora falando sobre fé, esperança e caridade, primeiro é importante entender que a fé ela veio em consequência a princípio, né? Mormon diz que os anjos que vieram ensinar antes da vinda de Cristo despertaram nas pessoas a fé no coração. E isso continua até hoje. No versículo 25 ele fala: Portanto, pelo ministério de anjos e por toda a palavra que procedia da boca de Deus, começaram os homens a exercer fé em Cristo. E assim, pela fé, apegaram-se a todas as coisas boas. E assim foi até a vinda de Cristo. Então as pessoas foram ensinadas, passaram a desenvolver fé que Cristo viria. Bem, Cristo já veio, mas a gente aguarda agora a segunda vinda de Cristo. Portanto, a gente precisa continuar exercendo fé. Então, o fato de Cristo ter voltado à presença de Deus, Mormon garante que não é por causa disso que cessaram os milagres, que não temos mais milagre, ou que não temos mais esse ministério de anjos. E falando sobre esses anjos, ele diz: E por ter ele feito isto, meus amados irmãos, cessaram os milagres? Eis que vos digo que não. Tampouco os anjos cessaram de ministrar entre os filhos dos homens. Pois eis que a ele estão sujeitos, para ministrarem de acordo com a palavra de sua ordem, manifestando-se aos que têm uma fé vigorosa e uma mente firme em toda forma de santidade. Então, para que a gente possa continuar fortalecendo nossa fé, acreditando em muitas coisas e recebendo os milagres e recebendo esse ministério de anjos, precisamos ter uma fé firme
e precisamos ter a mente e o coração voltados à santificação. E isso é um processo diário, né, que a gente procura constantemente melhorar. Bem, agora falando sobre a esperança, o que devemos esperar? Né? A gente sempre fala que fé e esperança caminham juntos, mas em que devo ter esperança? Então, Mormon também nos ajuda a entender isso, né? Como podeis alcançar a fé, a não ser que tenhais esperança? E o que é que deveis esperar? Eis que vos digo que deveis ter esperança de que, por intermédio da expiação de Cristo e do poder de sua ressurreição, sereis ressuscitados para uma vida eterna. E isso por causa de vossa fé nele, de acordo com a promessa. Portanto, se um homem tem fé, ele tem que ter esperança, porque sem fé não pode haver qualquer esperança. Então, beleza, acredito em Jesus Cristo, ótimo. Preciso ter fé de que por meio do sacrifício expiatório de Cristo, um dia poderei herdar a vida eterna. E é nisso que eu devo esperar. Esperar não significa ficar parado, é claro, mas significa acreditar nas promessas de Deus e continuar firme, sabendo que aquelas promessas irão se cumprir. Então, fé por meio do ministério de anjos, por meio das coisas que aprendemos no Evangelho, dos milagres que vão vir na nossa vida, esperança de que essas promessas vão se cumprir, porque Cristo pagou por todas as coisas, e agora o maior de todos, né? A cereja do bolo, que é a caridade. Então, Mormon fala sobre a caridade de uma forma que eu gostaria de ler primeiro a declaração do presidente Dallin H. Oaks. Ele disse o seguinte: o motivo pelo qual a caridade nunca falha e é maior do que até mesmo os maiores atos de bondade é que a caridade é o puro amor de Cristo. Não é um ato, mas é uma condição ou estado. Precisamos tornar-nos caridosos. Então, a questão da caridade não é fazer uma coisa que é um ato de caridade. A gente precisa ser caridoso, né? Porque, como o Mormon falou aqui no versículo 47, a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. E para todos os que a possuírem, no último dia tudo estará bem. Então pode acontecer uma quantidade de coisas na nossa vida. Ela pode ser recheada de momentos bons ou momentos ruins. Mas o que importa mesmo é o final, não é? Então, se a gente sabe que lá no final, para tudo estar bem, a gente precisa ser caridoso, então é isso que nós devemos ser, caridosos, né? Ou seja, praticar a caridade. Por isso que é importante estudarmos os conselhos de cada tempo, de cada designação, vários versículos com mais tempo, com mais dedicação, né? Por isso que eu gostaria de aconselhá-los a assistirem os vídeos do Vanderlei no canal Escola Dominical Brasil, porque todos os dias ele faz um estudo mais detalhado, são mensagens inspiradoras. E aqui nessa proposta, que eu trago a mensagem resumida, a gente não consegue debater todas as coisas, mas ajuda a ter uma visão geral. Então, no canal Escola Dominical Brasil ou na Rádio Sud, ao meio-dia e às 9 da noite, todos os dias vai a mensagem do Vanderlei, que é do Vem Segue-me. O aplicativo da Rádio Sud pode ser baixado aí e você acompanhar essa mensagem, ou pelo canal Escola Dominical Brasil. Portanto, ter fé, caridade, esperança e caridade vão nos ajudar a sermos confortados em todas as coisas, a encontrar ânimo em Jesus Cristo, e é isso que nós devemos buscar diariamente. Em nome de Jesus Cristo, amém.